Isso, glória a Deus por estarmos juntos aqui, por tudo que já vivemos. Nosso Deus é bom, tem cuidado de nós. Então quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 10, por favor, Lucas 10, para que a gente possa meditar naquilo que Deus tem colocado no nosso coração essa noite, para a sua vida, para as nossas vidas aqui. Lucas no capítulo 10 e no versículo 25, por favor. As crianças já subiram, né, para o cultinho delas. E você agora procure então se movimentar o mínimo possível, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus com atenção. Irmãos, esse momento é sempre um momento de batalha espiritual, viu? A palavra de Deus está sendo pregada e é a palavra de Deus que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. É um tempo muito precioso esse tempo da palavra, então todos devem procurar dar atenção a ele, não é? Não é homens que nós estamos dando atenção, nós estamos dando atenção à palavra de Deus. Então é importante que você, nesse momento, como foi lido aqui no começo, apresente o seu culto de forma racional, de forma inteligente. Então não desperdice esse tempo agora com nenhuma outra coisa, a não ser com a leitura e com a audição da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pelo culto que assisti depois, né? Não no momento, eu estava em culto lá também, mas depois eu assisti o culto aqui da nossa igreja e fiquei maravilhado com tudo que o Senhor fez. Foram louvores lindos, foi uma palavra muito boa mesmo. Louvado seja Deus pela vida do Davi, pela vida do Daniel, que conduziu o culto semana passada, pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui orando por nós. O culto lá foi uma bênção, assim, eu tenho certeza que aquela igreja não será mais a mesma a partir daquilo que aconteceu no final de semana lá. Eu tenho certeza que Deus renovou, que Deus balançou mesmo aquela igreja, como fez com vocês aqui domingo passado, e foi muito bom tudo que o Senhor fez. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui, por tudo que fizeram para a glória do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 25, nós vamos ler do 25 até o 37. Está escrito assim na palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Senhor Deus, estamos diante da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que gera frutos, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus querido, aqui está a sua igreja diante de ti, Pai, carente, necessitada, sedenta, faminta pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja, de cada um de nós,
e envia a tua palavra de tal forma, Pai, que possamos sair daqui impactados por ela e que possamos sair daqui, Senhor, determinados a vivermos um evangelho que faça diferença, um evangelho coerente e um evangelho que tenha repercussão na vida das pessoas e que transforme a vida das pessoas. Deus querido, no nome de Jesus, livra-nos de tudo aquilo, Pai, que é engodo, que é engano, que não é verdade, de acordo com aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Tenha misericórdia de nós, Pai, que o homem nunca, jamais atrapalhe o agir do Senhor quando estivermos reunidos em culto para honra, glória e louvor do seu nome. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a sua voz. Muito obrigado por esta oportunidade. Oramos no nome do seu Filho Jesus e para a sua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero repetir 2 versículos com você, ou 2 partes de 2 versículos. A primeira parte, a parte final do versículo 25 e a parte final do versículo 37. No finalzinho do versículo 25, está escrito assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E no finalzinho do 37 está escrito assim: Vai e procede tu de igual modo. Meus irmãos, o contexto em que esse texto foi escrito mostra que um momento de grande alegria de Jesus. O coração de Jesus estava transbordando de alegria com os acontecimentos recentes. O Senhor estava muito feliz porque ficou claro para o Senhor que Deus estava se revelando àqueles pequeninos. O Senhor Jesus sabia que Deus ocultara esta revelação de sábios, de entendidos, mas Deus estava demonstrando prazer de revelar-se aos pequeninos. O Senhor fala para aquelas pessoas que tinham acabado de ouvi-lo, que as coisas que eles estavam vendo e ouvindo, muitos reis e profetas no passado ansiaram, desejaram ver e ouvir e não tiveram esta oportunidade. Mas a eles estava sendo dada esta oportunidade de ver as coisas que estavam vendo e de ouvir as coisas que estavam ouvindo. E Jesus estava se alegrando com isso. O contexto diz que Jesus exultava no Espírito. O coração de Jesus se enchia de alegria por aquilo que ele estava contemplando e por aquilo que as pessoas estavam desfrutando naquele momento. É nesse momento que se apresenta ali um advogado, um doutor da lei, alguém que era intérprete da lei, alguém que tinha como função, alguém que tinha como a sua profissão até, o seu ganha-pão. Ele era um intérprete da lei, vivia disso, dependia disso, e era, portanto, uma mente que estava acima da maioria. E esse moço, de alguma forma, querendo testar Jesus, querendo pôr Jesus à prova, querendo colocar Jesus numa situação difícil, ele se aproxima e diz: Senhor, mas como é que a gente herda a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Como é que eu conquisto esse bem tão precioso? Como é que eu me aproximo? Como é que eu conheço? Como é que eu tenho a garantia de que vou receber, de que vou desfrutar? E o Senhor Jesus diz a ele: mas você é um intérprete da lei? Como é que você lê isso na lei? Como é que você interpreta aquilo que está escrito na lei? E aquele moço demonstrou de fato uma sabedoria e um conhecimento superior à grande maioria. Ele diz: olha, na lei está escrito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, todas as suas forças, todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: que bacana que você entendeu. De fato você entendeu. Faz isso e viverás. É tão simples quanto isso que você mesmo acabou de interpretar e de concluir. É só agora você fazer isso e você vai viver, sem nenhuma dificuldade. Mas ele sabia o quão difícil era essa parte, ainda que a explicação fosse simples, a realização não era tão simples assim. E então, ele tentando de novo dificultar a vida de Jesus, ou complicar aquilo que aparentemente era simples, ele diz: Senhor, mas quem é o meu próximo? O versículo 28, inclusive 29, diz que ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Está tudo certo, eu já entendi que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e já entendi também que tenho que amar o meu próximo. Eu só não entendi ainda quem é o meu próximo, porque, de certa forma, eu faço isso
no meu dia a dia. Mas eu tenho aqui uma pequena dúvida comigo, porque eu não sei muito bem quem é o meu próximo. E aí Jesus lhe conta essa parábola. Sabe, entre esses versículos 25 e 37, tem lições que eu acho que são muito atuais para nós. E o Senhor colocou no meu coração que isso era aquilo que essa igreja, eu e vocês, precisávamos pensar e saber, e ouvir, e aprender, e mais que tudo isso, fazer. Porque aquilo, quem eu sou e aquilo que eu sei realmente é importante. Quem você é e o que você sabe é importante, não tenha dúvidas disso. Mas se aquilo que você é e aquilo que você sabe não interfere naquilo que você faz, então aquilo que você é tem pouca importância. E menor importância ainda tem aquilo que você faz, ou tem aquilo que você sabe. Porque entender, ser, saber e não fazer não leva nada e ninguém a lugar nenhum. E o que tem se tornado cada vez mais constante no nosso contexto de vida é um evangelho que é nominal, é um cristianismo nominal. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos, porque nós fazemos parte de uma igreja e porque nós sabemos muitas coisas, e é fato que um cristão evangélico sabe muito mais coisas do que a grande maioria das pessoas que não são cristãos e evangélicos, mas esse evangelho tem se tornado nominal, tem se tornado algo teórico, que a gente sabe, que a gente faz parte, mas que não muda a nossa vida, que não transforma o nosso comportamento, que não guia as nossas ações, e então a gente vive aquele dilema de que de onde muito se espera, acaba não vindo nada, absolutamente nada, e ao invés da gente contribuir com o reino de Deus, muitas vezes nós estamos nos tornando motivo de tropeço para o reino de Deus, e justificamos essa nossa inoperância, essa nossa falta de atividade, essa nossa falta de atitude, com dúvidas, criando questões que são de menor importância, ou que são claras, e que deveriam ser claras para nós, que somos pessoas que afirmamos amar a Deus sobre todas as coisas, e que afirmamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós compreendemos que toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Nós sabemos que toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Jesus afirmou, é verdade, toda a lei se resume a esses dois mandamentos. Então agora é só você fazer e viver. Mas aí quando fala é só fazer, aí a gente começa a achar um jeito de mostrar que a gente está fazendo, ou que se a gente não faz é porque a gente não entendeu muito bem ainda. Então nós voltamos repetidas vezes a um lugar como esse, como que buscando mais entendimento, e na verdade não nos falta entendimento. O que nos falta é atitude, é postura, para que o nosso evangelho deixe de ser definitivamente um evangelho nominal e passe a ser um evangelho real, um evangelho prático. Se aquilo que eu sou e aquilo que eu sei não muda o que eu faço, então aquilo que eu sou e aquilo que eu sei não tem a menor importância. Pouco importa aquilo que eu sou e aquilo que eu sei. Isso não muda a vida de ninguém. Não muda a minha, muitas vezes, e não muda de ninguém no meu entorno. Aquilo que eu faço é importante. Aquilo que eu sei tem que se transformar em atitudes, em postura, tem que influenciar a minha tomada de decisão diária. Não é só tomar decisão se eu vou ou se eu não vou à igreja, porque isso já ficou meio que no automático, né? Todos nós sabemos que domingo à noite é dia de culto e que a gente tem que vir para a igreja. Mas como é que é o nosso dia a dia quando a semana começa? Quando nós estamos longe desse lugar, quando os olhos dos outros irmãos não estão sobre nós, como é que a gente age? Como é que a gente age no nosso dia a dia? Como é que a gente faz quando estamos diante de uma situação que exige uma atitude? Jesus, então, quando vê a astúcia daquele intérprete da lei, conta a ele essa história que começa dizendo certo homem. Veja que quando Lucas vai contar as suas parábolas, normalmente ele começa com essa frase, né? Certo homem, um homem. Diferente de Mateus que diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante a isso. E aí então começa a parábola. O reino dos céus é semelhante àquilo. E então começa uma parábola. Lucas diz assim, certo homem.
Parece que Lucas quer tratar mesmo essa questão de humanidade. Essa questão de nós esquecermos um pouco esse assunto de reino de Deus e de vida eterna lá na glória, e começarmos a experimentar isso, a viver isso de forma experimental mesmo. Fazer diferença na nossa vida. Nós cantamos aqui no início, não é? Que o amor de Deus em mim mudou o meu interior. E que agora eu quero viver para esse amor, para demonstrar esse amor às outras pessoas. É muito bacana cantar essas coisas, mas quantos de nós estamos fazendo disso uma prioridade na nossa vida? Eu quero que esse amor que transformou o meu viver, agora me guie, agora me induza, me conduza à transformação de outras pessoas. Meus irmãos, se assim não for, nós corremos o risco, todos nós, de passarmos a nossa vida, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos dentro de um lugar como esse, para um dia ouvir Jesus dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Aí a gente vai argumentar e vai dizer: Senhor, mas no seu nome nós profetizamos. Senhor, mas no seu nome nós expulsamos demônios. Senhor, mas no seu nome nós fizemos tantos milagres e vivemos tantos milagres. E o Senhor vai dizer para essas pessoas assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês praticam a iniquidade. Não importa quem vocês foram nominalmente na terra, não importa o que vocês sabiam, a diferença de entendimento que vocês tinham em relação aos outros. O que importa é que vocês não viveram. O que importa é que vocês não se dedicaram. O que importa é que vocês não se comprometeram com essa mensagem que vocês entenderam tão bem. A vida de vocês não foi mudada e não foi colocada a serviço do meu reino nessa terra. Então eu não sei quem são vocês. O tempo que vocês estiveram lá, vocês falaram do meu nome, mas todo o interesse de vocês, todo o investimento de vocês, todo o esforço de vocês foi em função da vida de vocês. Ou às vezes de uma prática religiosa que eu nem nunca pedi essa prática religiosa de vocês. Muitas vezes a gente acha que a religiosidade tem necessariamente a ver com a bondade. E o que esse texto demonstra é que é possível ser religioso e não ter bondade no nosso coração. O que a gente fica claro nesse texto é que muitas vezes nós sabemos agir de alguma forma, de forma calorosa e de forma amorosa, com aqueles que são do nosso contexto, com aqueles que são o nosso próximo, porque são da nossa mesma religião, porque fazem parte do nosso mesmo grupo de convivência, porque são parentes nossos, e então nós sabemos, de certa forma, lidar com certa bondade com eles. Mas a nossa bondade se limita a isso. Vai só até a página 2, é só até aqueles que são meus parentes, aqueles que são da minha família, aqueles que são do meu sangue, aqueles que são da nação onde eu vivi, afinal de contas são da mesma nação. E sabe, acaba indo muitas vezes para aqueles que concordam comigo, que apoiam as minhas ideias, que apoiam o meu jeito de ser e de pensar. Alguns de nós, o nosso amor é tão limitado que ele não consegue sequer ultrapassar o limite de uma opinião contrária, de gostar de algo diferente de nós. É como se as pessoas não tivessem direito de gostar de algo diferente de nós. Isso justifica a nossa falta de amor com eles. As pessoas têm prioridades e nós lutamos com isso, e nós somos capazes de pegar em armas por isso, e nós somos capazes de matar por isso, porque as pessoas não concordam com o nosso jeito de ser, porque as pessoas não fazem as mesmas escolhas para a vida delas que nós fazemos para a nossa, e nós reduzimos o amor a esse grupo de pessoas. E Jesus quer mostrar nesse texto que se eu viver um evangelho assim, eu corro o risco de chegar naquele dia e ouvir dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e para os seus anjos. Talvez seja daqueles assim: mas eu não corro o menor risco disso acontecer.
porque eu sou da igreja, ou porque eu sei que devo amar a Deus e que devo amar o meu próximo. E às vezes a gente engana a nós mesmos, e pior, enganamos outros, dando a eles essa falsa esperança de que é possível viver uma vida com Deus enquanto não acontece nenhuma transformação em mim, enquanto não mudou nada no meu jeito de viver e de amar, e eu acho que sou salvo ainda assim. Eu faço disputas, eu sou injusto, eu priorizo alguns em prejuízo de outros, em detrimento de outros, porque eu acho que justifica agir assim, porque afinal de contas esses são minha família, da minha igreja, da minha nação, da minha ideologia, do meu partido, do meu time. Então eu posso agir com esses com mais misericórdia. Aos amigos, misericórdia. Aos inimigos, a lei. Eu vou criando o meu grupo de pessoas com as quais eu me relaciono com alguma misericórdia ou com alguma bondade. Mas para os outros, eu sou duro como ferro. O fato é que quem vive assim, quem limita o amor desta forma, não conheceu a Deus, não conheceu Jesus, não sabe o que é evangelho. Pouco importa se é membro ou não da igreja e quantas vezes frequenta a igreja mensalmente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A pergunta do homem é: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ao final da história, aquele mesmo homem chegou à conclusão de como é que ele ia herdar. E Jesus disse: então agora você vai e faz desta forma. Vamos ler como é que discorreu o assunto. Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Era um sacerdote, era um religioso, era alguém que tinha um enorme conhecimento das coisas de Deus, alguém que tinha sido colocado numa posição de honra pelo próprio Deus, mas alguém que limitou-se à posição que ocupava e às coisas que sabia, e talvez até por conta destas coisas, ou justificando-se por conta destas coisas, passou de largo. Vê um amigo seu, vê alguém próximo a ele, que tinha sido vitimado, que estava quase morrendo ali, mas ele tinha outras prioridades, ele tinha outras obrigações, ele tinha outros compromissos religiosos. Ele não podia parar ali para socorrer aquele que estava meio morto. Ele sentia muito, mas ia morrer. Se dependesse dele, ia morrer. Passa por o mesmo caminho um levita, diz agora o versículo 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Viu também, viu que o homem estava morrendo, e que provavelmente iria mesmo morrer. Mas esse levita também estava ocupado. Ele tinha que ministrar, ele tinha serviços religiosos, cultuais para fazer. Ele não podia parar ali, gastar tempo com aquilo. Afinal de contas, era até perigoso aquilo. Será que aquele moço não sabia que aquele caminho era perigoso? Será que ele não sabia que não podia andar ali sozinho? Será que ele não sabia que determinados horários do dia não dava para passar naquele caminho? Como fora ignorante, como fora tolo aquele homem.
Ele agora que arcasse com as responsabilidades da sua tolice. Porque todo mundo sabia que existia momentos de horas adequadas para se passar naquele lugar. Não podia se passar ali qualquer hora. Dependendo do horário, tinha que passar acompanhado, quem sabe armado. Porque todo mundo sabia que aquele caminho era um caminho de assaltantes, salteadores, gente violenta. Então, se ele resolveu seguir por esse caminho, bom, agora ele que arque com as consequências da escolha que fez. Mas o Senhor Jesus conta a história de um terceiro. E o Senhor Jesus diz que um certo samaritano seguia também aquele caminho. E passou-lhe perto. E diferentemente dos outros, teve o interesse de aproximar-se. Diferentemente dos outros, não se conformou em passar de largo, em lavar as mãos. Ele, aproximando-se, chegou perto e vendo, teve compaixão. Muitas vezes a gente prefere ficar de longe por nosso coração não ser tocado. Sabe que algumas pessoas escolhem ficar na dúvida. Bom, está meio morto, mas eu não sei, talvez aí esteja morto, é melhor ir embora porque já não tem mais jeito. Ó, está ensanguentado, está machucado. Então, foi vítima de uma agressão. Quem sabe o agressor está perto ainda. Eu não vou me aproximar porque eu não tenho nada a ver com isso. O problema não é meu. Mas esse samaritano resolve aproximar-se. Aproximou-se e vendo teve compaixão. Às vezes a gente prefere a distância. Até um provérbio popular que diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se eu ficar longe a ponto dos meus olhos não verem, então eu não vou ter o risco de sentir. E muitos de nós estão fazendo a opção de permanecer distante. Se eu ficar longe, vai estar tudo bem, porque eu posso entrar e sair sem me comprometer. Nada vai tocar meu coração. Acredite, irmãos, há pessoas que vêm a um lugar como esse regularmente, mas não se aproximam. Há pessoas que supostamente entregaram a vida para Jesus. Há pessoas que supostamente se tornaram membros da igreja. Há pessoas que disseram, eu quero o meu nome. Há pessoas que fazem uma questão enorme de ter o nome deles no rol de membros, que brigam se o nome deles não estiver no rol de membros. Eu não sei de onde tirar a ideia de que basta ser de uma igreja e ter o nome no rol de membros. Onde é que foi ensinado isso, pelo amor de Deus? Como é que concluíram isso? Que evangelho estão lendo? Que pregações estão ouvindo? Para pensarem que basta ter o nome no rol de membros? Que basta dizer, eu sou um cristão? Que basta dizer, eu conheço os 2 mandamentos que resumem a lei? Eu sei que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, eu sei disso. Então isso me basta. A partir de agora, sendo esse membro e sabendo isso, eu posso me manter a uma distância segura. Eu não preciso me envolver, eu não preciso me comprometer, porque se eu me envolver e me comprometer, eu vou sentir, e se eu sentir, eu vou ter que agir, e eu não estou disposto a agir. Infelizmente, as igrejas estão lotadas de pessoas que não estão dispostas a agir, não estão dispostas a mover um dedo em prol do reino de Deus, não estão dispostas a sofrer um menor dano, não estão dispostas a fazer o menor sacrifício em prol do reino de Deus e em prol do seu próximo. Estão dentro de uma igreja evangélica, mas são egoístas até o tutano, como dizem. Só conseguem amar a si mesmos. E quando muito conseguem amar mais meia dúzia que estão ao seu redor, mas não querem mais comprometimento com ninguém, porque eu amo a Deus e amo o meu próximo, e entende que o próximo são aqueles que pensam concordemente, são aqueles que vivem no mesmo lugar, são aqueles que frequentam o mesmo ambiente e que têm as mesmas ideologias. Mas Jesus
diz que um samaritano, a pior espécie de gente aos olhos dos judeus, ia passando por aquele caminho, aproximou-se e viu e sentiu compaixão. E aí agiu, como diz aqui. Chegando, pensou-lhes os ferimentos, versículo 34, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, tratou dele. Veja, irmãos, ele tinha coisas que eram suas, coisas que ele tinha adquirido a preço, coisas que ele tinha comprado com dinheiro, e ele tinha para a sua viagem, para o seu uso pessoal. Mas quando ele viu a situação daquele moço, vítima de ladrões, estava ali ferido, a ponto de morrer, ele tirou o seu vinho e lavou as feridas daquele moço, e tirou o seu azeite, o seu óleo, e ungiu aquelas feridas, e desceu da sua cavalgadura, e colocou o ferido sobre a cavalgadura, e foi caminhando a pé, foi sacrificando ao lado daquele moço, até que achasse uma hospedaria. E quando achou a hospedaria, não tirou o dinheiro do bolso e pagou e disse: cuida dele aí, não. Ficou ali a noite toda e cuidou daquele que tinha sido vítima a noite inteira. Passou a noite ali tratando dele, cuidando dele. E na manhã seguinte, diz o texto, versículo 35, no dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Foi capaz de tirar dinheiro do bolso. Irmãos, 2 denários era equivalente a 2 dias de trabalho. Era muito dinheiro naquela época. Dava para cobrir certamente muitas das despesas daquele moço. Se fosse para comprar em comida, se fosse traduzir só em alimento, era dinheiro para alimentar aquele homem por 25 dias, ou para alimentar 25 pessoas. Ele deu dinheiro com abundância, com extravagância. A vida daquele homem era muito mais importante para ele do que o dinheiro que ele podia reter. Tem sido difícil, meus irmãos, encontrar cristãos que não valorizem o dinheiro acima de qualquer coisa. Como nós podemos ser cristãos, estar num lugar como esse todo final de semana? Só que quando nós viramos as costas, o que mais importa, na verdade, para nós é dinheiro, é o nosso conforto, é o nosso bem-estar. E às vezes nem para a família a gente tem coragem de abençoar. Nós não abençoamos nem quem está ao nosso lado, nós somos capazes de ver gente nossa. Gente nossa aqui, eu quero dizer gente, sangue do nosso sangue. Às vezes, meus irmãos, passando tribulações enormes, e a gente sequer ora por eles, a gente sequer se posiciona. Sabe o que a gente faz? Faz como fez o sacerdote e o levita aqui, passamos de largo e dizemos assim: mas quem mandou escolher esse caminho? Foram eles que escolheram essa vida. Eles quiseram, é como se dissesse, é como se culpasse o ferido que está quase morrendo, e a gente ainda vai e derrama um caminhão em cima dele, dizendo: ele quis isso, ele escolheu isso, então ele que sofra as consequências das suas escolhas. Que amor é esse? Onde é que está o amor de Jesus por nós? Nós não queremos saber, nós não nos comunicamos. Alguns de nós são inimigos de seus irmãos de sangue. Não fala, não conversa. Alguns de nós temos inimigos dentro da nossa casa. Há cristãos que não falam com o pai, com a mãe. Há mães cristãs que não falam com o filho, que mora dentro, debaixo do mesmo teto. Semanas, meses. E a gente vem aqui e canta. E diz: Senhor, o seu amor me transformou.
E agora eu quero que esse amor, eu quero ser usado pelo Senhor com esse amor para transformar outras pessoas. Isso é hipocrisia, irmãos. Nós corremos o risco de ouvir Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Isso que vocês viveram naquela terra não foi cristianismo, não foi evangelho, não foi o que eu ensinei, não teve nada a ver comigo. Não houve amor, não houve oferta, não houve sacrifício. Vocês nunca foram capazes de sofrer o menor prejuízo, nunca foram capazes de colocar a mão no bolso. Vocês diziam que me amavam, mas não colocavam a mão no bolso. As pessoas tinham que ficar fazendo apelo a vocês, para vocês doarem uma quantidade que não lhes faria a menor falta. E as pessoas têm que ficar implorando para vocês: irmãos, pelo amor de Deus, ajuda com oferta aqui, porque é para o reino de Deus, é para a causa de Deus. E nós temos que ficar implorando, quase que ajoelhando aos pés de alguns, para dizer: meu querido, põe a mão no bolso, e oferta, e ajude e abençoa alguém. Porque se você não for constrangido, você não tem coragem. Aí nós estamos dizendo que estamos vivendo o evangelho de Jesus. Esse samaritano não pensou duas vezes. Ele viu o necessitado, ele se aproximou do necessitado, ele sentiu no coração, ele tirou o vinho, ele tirou o azeite, ele derramou, ele untou aquelas feridas, ele fez o que ele podia no momento ali, mas percebeu que não bastava, colocou sobre a cavalgadura e caminhou até a hospedaria, passou a noite tratando, mas percebeu que não bastava, tirou dinheiro do bolso, pagou para o hospedeiro, e entendeu que talvez não bastasse, disse: olha, eu vou, porque eu tenho um compromisso, mas eu volto. E se tiver qualquer outra coisa para pagar aqui, você pode ter certeza que eu vou indenizar você. Gaste com esse moço o que for preciso para que ele volte à vida, para que ele tenha saúde de novo, para que ele se recupere. E se faltar qualquer coisa, eu pago a você na volta. Jesus não discutiu com aquele intérprete da lei. Jesus não o ofendeu. Jesus não o maltratou. Jesus só contou para ele essa história e depois perguntou para ele: você entendeu? O que te parece isso? Quem te parece que foi o próximo daquele moço que caiu na mão dos salteadores? Dos três que você ouviu a história: do religioso, do sacerdote, do camarada que sabia todas as coisas da lei, do levita que vivia diariamente nos trabalhos ali, dos rituais do culto. Quem parece a você que foi o próximo daquele infeliz que caiu na mão dos salteadores? E aí, o intérprete da lei disse assim, o normal seria ele dizer assim: o samaritano. Mas ele não dava para ele para pronunciar esse nome, para dizer que foi o samaritano. Era demais aquela história. Se Jesus tivesse comparado com um homem qualquer, já seria uma vergonha, né? Um sacerdote agir de forma menos amorosa do que um homem normal, um levita agir de forma menos amorosa do que um homem normal, mas agir com menos amor do que um samaritano. Jesus insiste: quem é que, na sua opinião, você é da lei, você é doutor, você é intérprete, na sua opinião, quem foi o próximo daquele moço que caiu na mão do salteador? E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: então vá você e faça da mesma forma. Pare de ser intérprete, pare de ser doutor, pare de ser ritualista. Vá e use de misericórdia. Vá e se sacrifique. Vá e se esforce por alguém. Vá e faça por alguém além daquilo que é o seu dever. Aproxime-se. Aproximemos. Sejamos próximos e extravagantes. Extravase. Seja abundante.
seja escandaloso, haja de forma excepcional, faça além daquilo que se espera que se faça, faça de forma surpreendente. Meu irmão, minha irmã, quando é que nós fizemos alguma coisa de forma surpreendente, que beirou o escândalo, que beirou a loucura, que beirou o desatino, mas fizemos por causa do amor, fizemos porque é assim que o nosso Senhor fez? Que evangelho é esse que não segue aquilo que Jesus ensinou? Que vida cristã é essa que nós estamos vivendo, meus irmãos? Que não ultrapassa os limites do sensato, do lógico, do normal. Sejamos próximos e extravagantes. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Foi essa a palavra. Aproximemos das pessoas e sejamos extravagantes. Sejamos pródigos, se necessário for. Gaste, se doe, sofra, pague o preço pela transformação de alguém, porque muitos de nós estamos lavando as mãos, muitos de nós estamos simplesmente lavando as mãos, porque não crê como a gente, porque não frequenta a mesma igreja que a gente. Então não pode ser nosso próximo. Se tem preferências diferentes das nossas, não pode ser nosso próximo. Nós estamos vivendo assim. Todos os ensinamentos de Jesus, irmãos, iam na linha contrária. Leia o Sermão do Monte, pelo amor de Deus. Veja quantas vezes Jesus diz assim: olha, ame o seu inimigo. Você precisa amar seu inimigo. Olha, ande a segunda milha com o seu inimigo. Olha, doe a túnica também para o seu inimigo. Quantas vezes Jesus ensinou? Olha, se esforce, se sacrifique, abra mão de você mesmo, se doe. Quantas parábolas de Jesus mostram esse Deus que se aproxima de forma extravagante? Lembra do patrão que pagou o dia de salário inteiro para alguns que não trabalharam mais do que 1 hora? Trabalharam 1 hora e ele foi e pagou o salário do dia inteiro. E aquilo foi um escândalo. Como é que pode pagar um dia inteiro para alguém que trabalhou 1 hora só? Lembra do pai que deu presentes e que fez uma festa enorme para um filho totalmente indigno, que depois de gastar tudo que era do pai, ou tudo que era dele, mas que o pai doou, e que volta e o pai dá presentes e manda fazer uma festa, e aquilo era escandaloso. Como é que pode fazer isso para alguém que não merece? Nós não estamos fazendo nada por ninguém. Não se engane, não se engane. Se você não está disposto a fazer nada por ninguém, você não sabe quem é Jesus, nem sabe o que é o Evangelho. Se você não se gasta por ninguém, se você não se doa por ninguém, se você não sacrifica por ninguém, se você não tem coragem de passar 2 minutos aos pés de Jesus clamando pela salvação de alguém, se você vê vídeos constantes falando sobre a situação do mundo e o seu coração nem tchum, se fica em outras coisas, se fica em coisas de menor importância, mas a mensagem não atinge seu coração. O Evangelho é só para eu ter uma vida boa. O Evangelho é para eu ter uma vida regalada. Jesus morreu na cruz para me colocar por cabeça, e eu vou ficar no meu conforto, e eu não quero saber de problema de ninguém. Olha, não me peça para fazer nada na igreja, porque isso é problema. Não me peça para me envolver com nada na obra de Deus, porque isso é problema. E eu não quero problema. Não me conte sobre as necessidades,
Que se eu ficar sabendo da necessidade, meu coração vai ficar triste. Eu não quero tristeza para o meu coração. Não mostre para mim a realidade do mundo, porque eu não quero ver a realidade do mundo. Eu não quero saber. De novo essa história de África. De novo essa história de pobres. De novo isso. Eu estou cansado de ouvir sobre isso. Que evangelho então é o seu? Jesus disse que esse samaritano mostrou, teve coragem de se aproximar, deixou-se tocar, sacrificou-se a si mesmo, pôs a mão no bolso, deu além do que precisava, e ainda disse: se precisar de mais, me fala, porque eu estou pronto para fazer, porque para mim, esse caído aí é o meu próximo, e eu quero amá-lo como a mim mesmo. É isso que eu quero fazer. Deus tenha misericórdia de mim e do meu evangelho nominal, porque se espera muito dos homens, se espera mais dos homens cristãos, se espera mais ainda de líderes cristãos. Senhor, tenha misericórdia de mim, que a minha fé não seja um engodo, que a minha religião não seja uma falsidade, que eu permita que o seu evangelho transforme a minha vida e as minhas atitudes. Senhor, eu quero ser cristão de verdade. Eu quero ser um seguidor de Jesus de verdade. E seguir a Jesus, irmãos, não é rumar para uma vida de prosperidade nessa terra. Seguir a Jesus é tomar a cruz de cada dia e segui-lo. E cruz não é símbolo de glória. Cruz é símbolo de sacrifício. Ao seguir Jesus, eu não estou seguindo para um trono. Ao seguir Jesus nessa terra, eu estou seguindo para um sacrifício. Você está disposto ou não está disposto? Quer mesmo servir a Jesus ou só quer as bênçãos? É mesmo um cristão na essência da palavra ou é só um cristão nominal? Isso aqui é uma igreja cristã ou nós estamos muito mais preocupados com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, do que com a necessidade daqueles que nos rodeiam? O que é que você tem feito em prol do seu próximo? E próximo não tem a ver com lugar, não tem a ver com ciclo de amizades, não tem a ver com sangue. Próximo tem a ver com necessitado. O Senhor tem colocado necessitados à sua volta. O que é que você tem feito? Muitos de nós estão alimentados. Muitos de nós estão até alimentados demais. E algumas pessoas ao nosso lado padecendo. Mas não é problema nosso. Até quando nós vamos continuar assim? Que evangelho é esse que não me faz doar nada? Eu não dou nada. Eu não tiro nada. E quando muito eu faço coisas que não tem sacrifício envolvido nisso. Eu só dou do que me sobra. Eu só dou daquilo que não vai fazer a menor diferença para mim. Eu não tenho coragem de ajudar ninguém que eu nunca vi na vida. Se estiver meio morto, por mim pode ficar morto e meio, porque eu não estou nem aí. O Senhor Jesus está nos chamando para uma prática de evangelho diferente daquela que vivemos até hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Porque não existe vida cristã sem sacrifício, sem disposição para o sacrifício. Que o Senhor nos ajude. Antes que você entenda mal, eu não estou pregando um evangelho de salvação pelas obras. O que eu estou dizendo é que não existe salvação sem obras. Eu não estou dizendo que você é salvo por aquilo que você faz. O que eu estou dizendo é que se você não faz nada, onde é que está a evidência da sua salvação? Será que você não está se enganando? Se nada mudou, será que você não está se enganando?
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Curva a sua cabeça, por favor. Meu Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desta igreja, tenha misericórdia de cada vida que está aqui essa noite. Meu Senhor, tenha misericórdia. Não permita, Senhor, que venhamos a crer em coisas que são apenas para a nossa mente, mas que não caem no nosso coração. Não permita que vivamos coisas que estão na nossa mente, que até caem no nosso coração, mas que não movem o nosso braço. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Pai, que eu entenda que o amor não tem que se limitar a quem é da minha família, a quem é da minha casa. Senhor, me faça entender que o meu próximo não é aquele que concorda comigo o tempo todo. Senhor, que o meu próximo é aquele que precisa de mim, que precisa da minha ajuda, e que o Senhor colocou situações na minha vida, e colocou recursos nas minhas mãos, para que eu possa ajudar o meu próximo. E pouco importa se o meu próximo está a quilômetros de distância, se o meu próximo está do outro lado do oceano, pouco importa, Senhor, mas que eu possa ajudar, que eu possa abrir mão, Senhor, daquilo que o Senhor tem me dado, para que eu possa abençoar outras pessoas. No nome de Jesus, não permita que a minha fé seja tão pequena, tão fajuta, tão falha, tão quebrada, a ponto de não ter coragem de fazer nada em favor de ninguém. Não permita, Senhor, que as pessoas tenham que implorar comigo e insistir comigo para eu fazer o meu dever. Senhor, não permita que eu faça as coisas apenas porque é meu dever. Me ajude a ser extravagante, a fazer além daquilo que esperam, além daquilo que é dever, fazer por amor e por amor ao meu próximo. Deus, que eu saiba entender e valorizar que o Senhor tem colocado coisas na minha vida, situações na minha vida, condições na minha vida, e que não são apenas para ser gastas comigo mesmo, mas que são para serem investidas na vida do meu próximo. Meu Senhor, tem misericórdia, me livra desse amor pelo material, me livra, Senhor, pelo meu conforto, pelas coisas, ó Deus, que me cercam. Senhor, abra os meus olhos, que eu tenha coragem de ver. Senhor, tira de mim toda a atadura, toda a corrente, que eu tenha coragem de me aproximar. Senhor, e quando eu me aproximar e ver, ajuda-me a sentir, Senhor, a sentir a necessidade do outro, a ver a dor do outro. Tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não permita que eu viva o evangelho pedrado. Transforma o meu coração, Senhor, que eu entenda que servir ao Senhor é ter o coração de pedra arrancado e ter colocado no lugar um coração de carne, um coração que ama acima de todas as coisas. Senhor, tenha misericórdia de mim, que as coisas que eu tenho aprendido e sabido não venha me esfriar a ponto de achar que eu não preciso praticar, que eu só tenho que ensinar, que eu só tenho que falar e que eu não preciso fazer. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, para que naquele dia eu não venha ouvir do Senhor que eu devo me apartar porque eu não conheço a Ti, o Senhor não me conhece. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Ó Senhor, não permita que eu lidere uma igreja por tantos anos e que sejam compostas de pessoas que não sabem o que é o Evangelho. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, para que elas não vivam vidas nominais, para que elas não se satisfaçam em vir aqui uma vez por semana, para que elas não fiquem satisfeitas com aquilo que sabem, que elas não fiquem satisfeitas só porque tem um nome no hall de membros, mas que elas entendam, Pai, que servir ao Senhor é muito além, está para muito além disso. É representar onde quer que estivermos, é as pessoas olharem para nós, Pai, e entendermos e verem que nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, que nós amamos ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e que nós amamos as pessoas que estão ao nosso lado a ponto de nos sacrificar por elas, a ponto de fazer o que podemos e até o que não podemos para ajudá-las. Senhor, tenha misericórdia de nós, em nome
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que o amor que o Senhor tem por nós não fique represado em nós, não se torne mar morto no nosso coração, mas que o amor que o Senhor tem derramado em nós possa de fato e de verdade mover nossa vida em direção do outro, de forma extravagante, de forma escandalosa até, de forma surpreendente até, de forma assustadeiramente abundante, que as pessoas possam olhar e até que falem, não tem problema, falem que somos tolos, que somos inocentes, que somos bobos. Senhor, tenha misericórdia, nos ajude a seguir os exemplos que nós vimos tantas vezes, pela sua graça e misericórdia, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém. Durante muitos anos da minha vida, eu vi um moço ir na minha casa todos os meses, na casa dos meus pais, todos os meses. Esse moço ia lá pedir cesta básica, e minha mãe preparava uma cesta básica para ele todas as vezes que ele ia lá. E vou confessar para você, eu ficava irritado com aquilo, que eu dizia, esse camarada pode comprar, e se ele não pode comprar, talvez seja porque ele seja preguiçoso, porque ele pode trabalhar e comprar. Eu não sei os problemas dele, eu nunca quis saber também, e minha mãe também nunca quis saber. Ela só sabia que ele ia lá todos os meses, e muitas vezes escondido do meu pai, escondido de nós, ela tirava e dava, e às vezes ela tinha que ficar se escondendo da gente para poder entregar a cesta para aquele rapaz. E ela fazia isso regularmente. Eu dizia, a senhora é boba, ele está se aproveitando da sua bondade. E ela dizia assim, deixa. O Senhor Jesus ensinou a gente a amar o nosso próximo, então deixa. Eu vou continuar doando, enquanto o Senhor me der, enquanto o Senhor nos der, enquanto eu tiver, que Ele vier buscar, eu divido com Ele, não tem problema não. Nós precisamos aprender a ver um evangelho prático. Que o Senhor nos ajude nisso, em nome de Jesus, amém.